Olá, eu sou Maria Augusta Rufino, consultora e pesquisadora, trabalho na área de inovação, novos modelos de negócio e, principalmente, como criar situações colaborativas para poder promover a inovação. O que eu vou colocar hoje aqui para vocês foi a experiência que eu tive em trazer a inovação ao modelo tradicional de associativismo, que é o case da Action. Então, como que nós trabalhamos isso e como que isso nos ajudou a trazer uma nova visão a um sindicato dentro de um padrão tradicional, trazendo a uma nova proposta de valor que pudesse contribuir mais significativamente com seus associados. Então, a gente começa essa nossa conversa aqui falando que inovar é causar um impacto positivo na vida das pessoas. Então, quando a gente traz essa inovação e que pensa que eu preciso causar um impacto positivo, como que eu posso mudar de um associativismo tradicional para uma nova vertente, causando um impacto positivo na vida das pessoas, que foi a nossa experiência nesse processo da Action, principalmente promovendo decisões e ciclos de aprendizagens muito ágeis para poder administrar as incertezas desse ambiente complexo que nós passamos hoje no nosso dia a dia. Então, de que maneira que isso daí pôde promover mudanças orientadas pelo valor, então, que pontos que a gente chegou com metas desafiantes, com prazo muito curto, com recursos muito escassos, com decisões validadas em tempo real e, principalmente, com uma busca e uma preocupação de todos os dirigentes e dos associados em fazer uma entrega de valor, promovendo melhorias, tanto para os seus associados, quanto para a própria comunidade do Espírito Santo. Então, isso aconteceu num processo extremamente colaborativo a partir de uma entidade que foi criada em janeiro de 91, como um sindicato das empresas de informática do Espírito Santo, então, até naquela ocasião, era o chamado de Sinfis, e que tinha toda uma base de poder congregar essas atividades econômicas em torno desse setor que emergia e trazia uma necessidade muito clara para poder resolver um problema muito específico de um grupo de empresas voltadas para o setor da tecnologia. Em 2008, o Sinfis teve a sua razão social alterada, passando então para Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Espírito Santo, passando então para Sindinfo. Quando eu comecei o trabalho, nós começamos como Sindinfo, e a grande questão era como que nós agregamos valor e trazemos mais informação a quem vai receber esse trabalho para poder ter esse grande benefício. Então, quando a gente traz a posição do Sindinfo de 2008 até 2019, foram 11 anos atuando como sindicato em todos os seus papéis estratégicos, atividades voltadas para as empresas de tecnologia da informação, incorporando os desafios do mercado, num papel muito claro de qualquer sindicato que se faz. Mas, frente às mudanças da própria legislação que se foi apresentando, se começou a parar. É momento agora de nós identificarmos qual é o nosso real papel e como que a gente pode agregar valor a esses nossos associados. Então, em 2019, nós começamos, então, um trabalho específico para poder entender o que era o Sindinfo e como que nós poderíamos trazer uma... Não sabíamos, porque a inovação ela é imprevisível. Quando começamos o trabalho, queríamos, sim, agregar valor, melhorar a proposta de valor que era entregue aos associados e, principalmente, se tornar relevante dentro dessa situação, dentro de um Estado que promove hoje a inovação de uma forma muito clara e muito explícita. Então, para isso daí, nós buscamos trazer a visão, principalmente, a partir do design, trazendo a visão do design thinking, como que um designer pensaria para poder contribuir nessa situação, e aí foi quando eu fui convidada a fazer a coordenação desse projeto a partir dessa análise, principalmente de uma observação do que o mercado pedia, do que o mercado hoje estava exigindo e como que nós poderíamos nos modernizar, trazer uma nova visão e principalmente novas ofertas de serviços a um contingente de associados.
Então, acompanhando, né, esses últimos anos dessas mudanças significativas que teve na representação empresarial, principalmente, em todos os sentidos, antecipando essas grandes mudanças, né? Então, se pesquisou muito, se visitou muitos lugares, foram feitos muitos contatos, né? E se, então, elegeu um time de pessoas dedicadas de forma voluntária e dispostas a promover essa inovação, realizando, então, workshops, né, de todas as maneiras, de forma colaborativa, para pensar como que nós poderíamos, então, reformular o Sindinfo em sintonia essas novas gerações de novos negócios, principalmente empresas nascentes ou as startups, ou o surgimento de ecossistemas de inovação e de novas necessidades, né? Porque até então, quando se pensa num sindicato, sempre se atrela ou a um benefício fiscal ou eu poder ter uma negociação de base de dissídio. E isso mudou, né? Então, isso ampliou. Não podemos hoje imaginar uma posição sindical como a que conhecíamos no início do século, né? Diariamente isso altera. E foi esse o grande desafio, como se colocar à frente dessas mudanças, antecipando situações para poder se tornar relevante nesse contexto. Aí, o nosso grande trabalho foi repensar o Sindinfo de uma forma extremamente colaborativa, né, extremamente participativa. Então, foi convidados os principais representantes do setor, situados em diferentes cidades do Espírito Santo, se buscou agregar essas pessoas com as suas experiências, com as suas expertises, com as suas histórias, né, com as suas vivências. Aí nós definimos, então, qual era o principal problema que o Sindinfo estava enfrentando, né, e que ele precisava resolver, e fizemos um estudo profundo das pessoas. Então, a quem queremos entregar valor e a quem queremos resolver este problema. Então, isso aconteceu em forma de workshop, né, nos reunimos num local físico, ainda era possível, estava fazendo reuniões presenciais, onde tivemos vários encontros para começar a explorar o problema. Então, estudamos em profundidade qual era o problema, depois analisamos, então, que contingente de pessoas nós ajudávamos, então, desenhando essas personas, e a partir, então, desse contexto, dessa posição, fomos ao mercado procurar exemplos bem-sucedidos, fazer pesquisa de benchmark em outras situações, em outras entidades similares no Brasil todo, né? Então, resgatamos aí, tanto como em desk research na internet, como em contatos pessoais, para verificar como que eles já tinham resolvido essas questões dos associados. Uma vez que a gente buscou esse material fora, né, tínhamos o desenho das personas, o problema que queríamos resolver, nós tivemos, então, um outro encontro que foi para definir qual que seria, então, o nosso modelo de negócio. Que outras fontes de remuneração nós poderíamos buscar? Um sindicato, que até então atuava como uma contribuição simples e pura, né? E aí, para isso, a gente definiu novos canais de comunicação para poder captar e manter esses clientes, trazendo uma estratégia mais digital, né, de poder prover uma plataforma de serviços das quais o Sindinfo pudesse se valer daquilo ali para conseguir se conectar com esse contingente muito maior e, principalmente, gerar fontes alternativas de receita, porque o que se mantém hoje uma instituição é a forma da receita que entra, porque precisamos de recursos para poder nos manter. E aí, nisso daí, então, se considerou a possibilidade de parcerias estratégicas para poder, então, ampliar essas receitas alternativas que, pelo fato de nós criarmos uma plataforma de serviço, poderia trazer e agregar essa condição ao Sindinfo. Então, depois disso, teve várias reuniões para consolidar essas pesquisas, a definição desse novo modelo de negócio, a estratégia para atrair novos associados. E aí, um ponto seguinte foi o estudo do novo nome para esse sindicato, né? Então, de que maneira que nós poderíamos validar este modelo de negócio, passando a pensar que, sim, poderíamos ter um outro nome que não fosse o Sindinfo, e que continuasse representando essa nossa
entidade representativa de um segmento empresarial, né? Então, para isso, se contratou uma assessoria específica de marketing e de branding, que fez um estudo profundo das condições, e aí, então, fez a grande proposta de mudar o nome para Action. Então, saímos do Sindinfo para Action, Associação Capixaba de Tecnologia, é uma junção de uma palavra action, que é ação em inglês, tem o ACT, com uma exclamação ao meio, e com a palavra on, que significa que está ligado, né? Então está conectado, e com isso daí, então, nós formamos, se criou a Action, nesse sentido de uma conexão inovadora, para levar as empresas de base tecnológica a um novo mundo, a um novo conceito, a uma nova posição, né? Então, a marca de uma nova instituição que tem o propósito de fortalecer esses negócios de base tecnológica por meio de novas conexões, né? Criando plataforma de serviços que gere valor a todos os seus associados, né? Então, nessa análise que se faz, né, nessa visão de pensar num branding, de trazer uma nova grafia para o nome, de trazer uma modernização às suas cores e feições, mostra o quanto que hoje a Associação Capixaba de Tecnologia pretende ser hoje um ponto de apoio e um suporte para essas empresas, principalmente gerando um fórum onde os empresários, empresárias consigam ter condições de se reunir, trocar informações, crescer em todos os segmentos, né? Porque quando se pensa que eu sou hoje uma associação que mantém ainda, que continua com seus papéis de sindicato, isso não foi cancelado, né? O estatuto se mantém como tal, nós criamos um nome fantasia ao Sindinfo para que ele pudesse ampliar e trazer essa nova vertente, essa nova posição de cumprir a sua missão, né, que é aproximar essas empresas produtoras e usuários de tecnologia, as academias, as universidades, né, centros de tecnologia que são fundamentais para prover essa mão de obra qualificada, que sem isso nós não temos empresas, apoio às startups que surgem hoje no mercado capixaba, muito fortes, hoje com projeção nacional, então como que a gente pode impulsionar um ecossistema que as ampare, que traga também investidores para que elas possam emergir de uma forma sustentável, dar apoio às instituições de fomento e de inovação, com o propósito, então, de fortalecer esses negócios por meio de novas conexões, né? Então, quando eu me torno um hub, me torno um elo de ligação e promovo essas intersecções, nós estamos fortalecendo esse mercado local, trazendo essas condições de crescimento e principalmente de embasamento, né? Então, para isso, a gente está promovendo o desenvolvimento desse ecossistema inovador no Espírito Santo como um todo, com reflexos no Brasil, sim, porque quando nós temos hoje um Estado bem posicionado frente à inovação e que traz bons exemplos, nós passamos a ser também referência para outras regiões do Brasil, principalmente para fortalecer essas empresas associadas e contribuir com esse crescimento econômico e social do Estado, né? Então, são mais empregos que são gerados, são mais universidades que são estimuladas a crescer para poder prover esse conhecimento e, principalmente, temos empresas mais sólidas, mais estabelecidas, contribuindo com seus impostos, que vai trazer um benefício social para essa localidade que nós estamos instalados, né? Então, com essa posição, nós acreditamos e temos certeza que a Action quer ir além, né? Não quer parar nisso daí, né? Ela, por ser uma plataforma de negócios hoje que promove essa conexão entre os diferentes atores nesse segmento e em todo o Brasil, ela se torna um hub referência, onde pode ser apoio para muitas outras situações e principalmente surgimento de novos negócios, né? Quando eu me torno esse hub, que eu promovo esses encontros, a sinergia e a geração de novos negócios, eu passo a ser também mais consultada, passo a ter pessoas muito mais interessadas para ampliar esse papel de promoção do desenvolvimento humano e uma visão do futuro, trazendo aí num patamar aí pretendido até 2025, promovendo, né, e ajudando o Estado do Espírito Santo a ser reconhecido
como um dos estados mais inovadores em todo o Brasil e, consequentemente, depois isso também sempre reverbera para a própria América Latina, né? Então, o Sindinfo não deixa de existir, como sindicato ele continua como tal, né? Mas trazemos essa versão modernizada ao associativismo tradicional, elencando hoje um portfólio muito mais abrangente, um público-alvo muito maior, continuando a representar o setor em todos os seus aspectos e ser sempre um apoio nesse desenvolvimento dessa área hoje tão relevante, tão importante para tudo aquilo que a gente imagina e pretende desenvolver, né? Então, nesse contexto, a gente observa esse novo design organizacional e ágil, né, que é onde a gente traz uma visão clara da liderança com propósito. Ele é hoje centrado no cliente, então nós focamos muito em resolver um problema das nossas pessoas e do nosso cliente hoje, cliente da Action, porque nossos associados são também os nossos clientes, trabalhamos em função deles, passamos a ter um novo papel muito mais ágil, muito mais assertivo, trabalhamos com autonomia e um alinhamento entre todos os nossos associados e, principalmente, passamos a trabalhar com decisões baseadas em dados, em analytics, para que isso seja muito mais assertivo e efetivo, né? Porque a gente sabe que as organizações inovadoras hoje estimulam essa visão de propósito e compartilhados para apoiar as pessoas, né, estarem envolvidas emocionalmente nessa questão. Elas também nos ajudam a promover uma cultura institucional que coloca as pessoas no centro, criando um valor representativo para aquilo que a gente tem promovido e tem procurado fazer. Passamos a ter decisões e ciclos de aprendizagem muito mais ágeis, muito mais rápidos, muito mais efetivos, porque os ambientes estão mais complexos e por isso precisamos tomar decisões em tempo real para poder resolver essas questões. O nosso modelo de gestão passa a ser focado em pessoas, dinâmico o suficiente para promover esse autoengajamento. Então, quando a gente traz e transporta isso de uma visão mais tradicional para uma associação mais representativa, nós teremos muito mais engajamento dos nossos associados, com uma participação muito mais efetiva. E, por fim, pretendemos ter equipes capacitadas, multifuncionais e autogerenciáveis, com total autonomia, para poder identificar as próximas soluções e fazer entregas excepcionais enquanto um agrupamento de empresas que representam o setor de tecnologia hoje dentro do Espírito Santo, né? Então, com isso, nós podemos entender que esse uso da tecnologia cada vez é mais premente, nós vamos precisar entender muito da tecnologia para poder entender mais de pessoas, né? Tecnologia hoje nós sabemos que é um processo padrão, mas que cada vez mais vamos precisar investir em pessoas, né? Então, pessoas entendem de pessoas, né? E inovar requer olhar para fora dessa entidade, dessa organização, perceber as dores dos seus associados e dos seus usuários e resolver os seus problemas. Então, quanto mais assertivo nós formos, maior a nossa probabilidade de inovar. Então, esse queremos compartilhar com vocês, nessa fala rápida aqui, o que foi a nossa experiência dentro da Action, dentro desse processo colaborativo de inovação, de envolvimento com todo o seu contingente dentro do Espírito Santo, promovendo uma representatividade mais assertiva, mais atual e próxima daquilo que nós estamos sendo exigidos hoje nesse século XXI. Então, com isso, eu deixo meu agradecimento à oportunidade que tive de poder contribuir com a minha experiência nesse processo e desejo vida longa à Action e às outras entidades que venham se inspirar nesse modelo que nós apresentamos aqui. Muito obrigada.